Fala galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei em que momento vocês irão estar assistindo o vídeo, tá? Mas vou dar continuidade sobre, primeiro, né, espero que todos estejam bem. Vou dar continuidade sobre a aula de ADM, então vamos falar sobre o processo de enfermagem. Nada mais é que é uma abordagem da resolução de problemas para os cuidados de enfermagem. Nada mais que é um plano de cuidados para ser abordado, implementar e avaliar a eficácia, né, desses cuidados com o paciente. É onde nós entramos com a sistematização de enfermagem, que ele é conhecida como SAI. É um método utilizado para que possa solucionar, né, numa situação com a finalidade de produzir resultado satisfatório para a saúde do paciente. Então, através disso, a gente acaba seguindo o passo a passo da SAI. Quando a gente usa, né, a nossa sistematização, a SAI, é utilizado dentro da nossa unidade hospitalar, o NANDA e o NOC, tá? Então, toda vez que a gente vê um paciente com algum determinado problema, onde a gente acaba fazendo, né, o diagnóstico de enfermagem, né, que isso é do enfermeiro, né, uma atribuição do enfermeiro. Então, através, né, de um diagnóstico fechado, os cuidados das intervenções de enfermagem que a gente vai ter com esse paciente, a gente acaba utilizando esse livro, que é o diagnóstico de enfermagem, que se a gente dá como fatores relacionados ou característica de. Então, a partir do momento que o paciente ele apresenta, né, algum problema, a gente acaba utilizando. Então, as características de uma determinada ação. Então, posso dizer para vocês uma característica: o paciente está com uma dificuldade respiratória. Isso é característica de quê? O que está fazendo esse paciente a ter essa dificuldade respiratória, ou quais são os fatores relacionados. Então, a gente acaba juntando a característica e os fatores de, para a gente estar fazendo as intervenções de enfermagem. Então, é através disso que a gente acaba fechando o diagnóstico de enfermagem. Exemplo, né? Então, ele está com uma dispneia, ele não está conseguindo respirar direito. Então, o que acontece? Então, qual é o diagnóstico que a gente acaba utilizando, né? Uma dificuldade respiratória, troca gasosa prejudicada, tá? Então, o diagnóstico que a gente utiliza, né? A troca gasosa prejudicada. Então, quais são os fatores? O que fez ele ter essa dificuldade respiratória, tá ok? A SAI é uma competência, né, foi o que eu falei, né, ela é privativa do enfermeiro, né, então dentro disso são utilizados 5, dentro da SAI também nós falamos sobre a interdependente e recorrente, que é um processo de enfermagem que organiza as 5 etapas da SAI, que é a coleta de dados, é aquele que a gente tem o primeiro momento com o paciente. Então ali é o nosso momento de a gente coletar todas as informações possíveis e impossíveis. Então, através disso, a gente consegue fechar o nosso diagnóstico de enfermagem, que é através da coleta de dados. Então, quanto mais informações eu conseguir colher desse paciente, é melhor, tá ok? Segundo é o diagnóstico de enfermagem. Então, enquanto o paciente ele está trocando essa informação, ou os familiares, caso o paciente ele não consiga verbalizar, então enquanto a gente está tendo essa coleta de dados, essas informações, a gente automaticamente pensa onde? No diagnóstico de enfermagem, tá ok? Então são processos, né, de interpretação, né, coletados na primeira etapa, que a primeira etapa é o que? A coleta de dados. Então, conforme ele vai passando essas informações, eu posso pensar no diagnóstico de enfermagem, tá? Porque quem está esse primeiro contato com o paciente, não somos nós, lá na triagem. Então, ele chega com inúmeras informações, o que aconteceu com ele lá no passado. Então, ele chega pra gente com essas inúmeras informações. Então, enquanto ele está falando, passando essas informações, a gente vai pensando qual o provável diagnóstico de enfermagem, tá? Então, se eu pensei no diagnóstico de enfermagem, automaticamente eu tenho que fazer o quê? Que é a terceira etapa, que é o planejamento, é o resultado, né, da coleta lá de dados, do diagnóstico que eu estou fazendo. Então, através disso, ele tem uma dificuldade respiratória, o que eu tenho que planejar, tá? Então, eu tenho que ofertar alguma coisa desse paciente. Então, eu começo a fazer o meu planejamento. Então, nada mais é que o planejamento é o resultado que se espera alcançar das ações e as intervenções de enfermagem. Exemplo, o paciente está com uma dificuldade respiratória, ele não está conseguindo respirar, né? O que eu tenho que fazer? Deitar esse paciente, pelo menos deixar em a cama de semifore, né, de 45 graus, ofertar oxigênio, e daí a gente começa a planejar. Então ele veio, está com dificuldade respiratória,
Qual é o próximo passo? O que eu tenho que fazer com ele, tá? A avaliação, interpretação, implementação é a realização das ações e as intervenções determinadas, que é a etapa de planejamento, foi o que eu falei. Então, implementação é a quarta etapa. Se ele está com essa dificuldade respiratória, o que eu ofertei para ele? Eu fiz um planejamento, vou colocar ele sentado e vou ofertar oxigênio para ele. Então, eu estou implementando algo, tá ok? A avaliação de enfermagem é aquele resultado que ele pode ser tanto positivo quanto negativo, tá? Ele chegou com a dificuldade respiratória, coloquei ele sentado, coloquei catéter nasal para poder ofertar oxigênio para ele. Quando eu fiz esse procedimento, ele está sendo bom ou ele está sendo ruim? Então, a SAI, né, a sistematização da enfermagem, ela vem para a gente implantar essas 5 etapas e daí avaliar. A gente só consegue avaliar lá na avaliação de enfermagem, que eu consigo identificar se ela foi satisfatória ou não. Se ela foi insatisfatória, a gente precisa fazer uma outra reorganização. É como se fosse um processo que eu tenho que seguir passo a passo para poder estar sendo satisfatório ou não, porque eu não posso trazer danos à vida desse meu paciente, tá ok? Quando eu falo também de processo de enfermagem, eu falo também de quê? De avaliações. Então, nós, processo de enfermagem, nós temos a avaliação e diagnóstico de enfermagem, tá ok? Nós temos a avaliação, né, foi o que eu falei para vocês, que é a coleta de dados, que é no primeiro momento, tá ok? Relacionado a isso. O diagnóstico de enfermagem é o quê? É um julgamento clínico, porém, ele é o quê? Sempre individualizado. Cada paciente, ele é único e cada um tem um diagnóstico, tem sinais e sintomas diferenciados, tá ok? Dentro desse diagnóstico de enfermagem é utilizada a teoria de Van der Horta, né? Que definiu como a de Maslow, né? O que a gente fala que é um processo de ações sistematizada, tá ok? Com isso, né, ele acabou se inspirando na teoria, né, daquele relação, a Van der Horta, né? Ela acabou se motivando na teoria humana, que é de Maslow, é aquela piramidezinha que a gente acaba não olhando de cima para baixo, mas sim de baixo para cima, tá ok? Então, quando Maslow veio, né, o nome dele se chama Abraham Maslow, né, ele é um psicólogo comportamental, tá ok? Então, Van der Horta, quando a gente fala de sistematização de enfermagem, foi a Van der Horta que acabou criando para a gente poder tentar fazer de uma forma mais humanizada. Então, com a teoria de Van der Horta, ela acabou utilizando, né, o processo aí relacionado, né, um olhar, né, as necessidades já mais humana básica, que é sobre a Van der Horta, né, ela fala sobre isso, e vocês conseguiram ver lá na história da enfermagem, né, falando de todas as enfermeiras relacionadas a isso. Então, a Van der Horta, a teoria dela nada mais é que já o olhar dela, né, a teoria dela são as necessidades humanas básicas. Então, ela juntou, acabou agrupando ali com Maslow, né, porque ele é um psicólogo comportamental e ele trabalha sobre as necessidades psicobiológicas, né, as necessidades psicossociais e a psicoespirituais. Então, por isso que a gente acaba trabalhando, se vocês verem lá pelaquela pirâmide, é a mesma coisa, tá? Então, Maslow, ele acaba falando sobre essas pirâmides, sobre as necessidades fisiológicas, as de segurança, as associações, a de estima e a de realizações. Então, a gente vai começar a falar de baixo para cima, tá ok? Quando ele fala das realizações, né, são os processos, né, são as afirmações que a gente vem passando passo a passo. O que eu tenho que fazer para poder chegar lá em cima, né, na piramidezinha, tá ok? Então, as estimas, né, que são as competências, realizações, tá? A aceitação, tá? A associação é relacionada às amizades, à convivência, né, o que vocês agora daqui para frente irão fazer, trabalhar em equipe, então lidar, né, conviver, né, é muito difícil, mas a gente consegue, tá ok? Família, respeito, tá? A segurança, né, pra gente poder estar continuando, uma vez que a gente fala sobre segurança, pode estar relacionado também ao financeiro, ao bem-estar, emprego, e aí sucessivamente, tá? E tem umas, né, que são as necessidades biológicas, relacionadas à nutrição, respiração, descanso e até mesmo sobre a hidratação, tá? Então, os desfechos esperados são as metas que o paciente deve atingir em consequência das intervenções de enfermagem. Nos planejamentos temos
que é os nossos planos de cuidado, né, que a gente acaba utilizando os planos de cuidado, que consiste na intervenção de enfermagem, né, e na implementação. Então, as intervenções de enfermagem são um desfecho, é aquilo que eu estou esperando. Lembra quando eu falei das 5 etapas? É a mesma coisa, tá ok? Essas intervenções de enfermagem eu preciso saber, né, se ela está sendo positiva ou não. Se ela for negativa, eu preciso estar reinventando, eu preciso estar fazendo de uma outra forma, para que eu não possa trazer consequência para o meu paciente. Implementação são as intervenções, ações que a gente fez relacionado a esse paciente, tá ok? E é isso, né? Agora nós temos só esses 2 temas relacionados a isso, tá ok? Então, assim, vou só dar uma lida aqui para vocês. Quando nós falamos de escrever as intervenções de forma bem clara, então nós temos acaba escrevendo, né? Nós temos que escrever com clareza, eu estou falando de implementação, então é descrever com clareza as ações necessárias, adaptar-se às intervenções relacionadas ao paciente, lembrando que cada paciente ele é único, então as intervenções de enfermagem elas são individualizadas, para cada um eu vou ter que agir de uma forma, então eu vou ter que me adaptar relacionada a isso. Tenha sempre em mente a segurança do paciente, tá ok? Então, um exemplo clássico, né? É na hora que a gente está realizando alguma intervenção de enfermagem, algum cuidado de enfermagem, mandar colocar como banho no leito, e muitas das vezes a gente acaba deixando a grade para baixo, né? Onde o paciente às vezes pode ficar muito agitado e ele acaba caindo. Então, se a gente colocar isso como diagnóstico de enfermagem, lá como sai, a gente coloca lá, né, que a gente está utilizando com o paciente, né, que é o NANDA, a gente coloca risco de queda, né, ao paciente. E nesse risco de queda a gente coloca lá fatores relacionados. Então, um dos fatores relacionados pode ser o quê? A grade para baixo, é onde fez com que esse paciente acaba caindo. Então, a gente fecha lá o diagnóstico como risco de queda, né? Qual foi o fator relacionado? As grades estavam baixas, né? O paciente ficou muito agitado e ele acabou caindo, tá? Então, algumas palavrinhas a gente coloca como isso, tá ok? Siga as regras das instituições. Lembra quando eu falei para vocês lá no iniciozinho, né? São as regras e as rotinas, o qual a gente precisa seguir direitinho, tá? Dentro de uma instituição, tá? Considera-se outras atividades dos cuidados de saúde, isso é importantíssimo, a gente acaba ajustando, né, as intervenções relacionadas a isso, tá ok? Utilize recursos disponíveis, então cada instituição, né, ela acaba te disponibilizando, lembrando que algumas instituições a gente precisa realmente dar um jeitinho brasileiro, mas a maioria das instituições ela acaba te oferecendo, né, mais suporte, né, mais avançado a esse paciente, a gente precisa seguir isso direitinho, tá ok? E a reavaliação nada mais é que, foi o que eu falei para vocês, a partir do momento que a gente implementa, né, planeja, né, relacionado ao paciente, e a gente consegue executar de uma forma satisfatória, aí depois de tudo a gente precisa fazer essa reavaliação, tá ok? Determinar se os seus achados na avaliação original ainda são aplicáveis, né, se ainda vale a pena ou não, descobrir, né, as complicações. Então, a partir do momento em que eu olho meu paciente o tempo todo, eu consigo identificar isso, analisar as respostas do paciente aos seus cuidados, é importantíssimo, né? Porque muitas das vezes passa aí e a gente acaba não dando atenção ao paciente, então é importantíssimo a gente saber escutar o paciente para a gente poder estar tentando mudar, né? Se algo está lhe incomodando, a gente está achando que está fazendo certo, mas no fundo não, então é importante a gente sempre ouvir o nosso paciente, tá ok? Identificar as oportunidades para melhorar a qualidade do seu cuidado. Isso é importantíssimo. Muitas das vezes, né, vamos colocar lá em organograma, né, onde a gente fala de diagrama, se a gente fala de diagrama, a gente fala de hierarquia. Então, relacionada à hierarquia, muitas das vezes, né, por estar alguém um pouquinho acima, a gente não quer ouvir, né, relacionado, achando que sempre o nosso está melhor, o nosso está certo, e assim sucessivamente. Bom, gente, finalizamos por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, tá ok? E é isso. Beijo e lave as mãos!